Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida. Hoje vamos iniciar o capítulo cujo título é Propósito da Educação no Budismo, onde o Lama vai dizer: praticando as 4 qualidades incomensuráveis, podemos usar a vida cotidiana como caminho espiritual, superando os conflitos internos, manifestando bondade e a natural moralidade e trazendo benefícios a todos os seres. A palavra aprendizado usualmente diz respeito à cognição, implica acerto e erro. Ainda que tenhamos uma abordagem geral a respeito disso no budismo, quando o Buda diz testem o que eu digo, não se refere apenas às coisas práticas, sejam elas racionais ou emocionais. Refere-se à fé também. Fé diz respeito à vida como um todo, não pode ser facilmente testada. Ainda assim, podemos considerar que exista o critério de acerto e erro, mas muito além do sentido ordinário que se dá para isso. Usualmente, a questão da aprendizagem nas diferentes tradições, mesmo do budismo, se coloca num sentido muito amplo de transformação interior. Então vejam, pessoal, que já nesses 2 primeiros parágrafos do texto, o Lama chama a atenção para o nível de profundidade que existe no propósito educacional do budismo, né? A educação budista, assim como qualquer educação, como ele diz nas várias tradições, então nós podemos dizer que também a educação espírita, a educação cristã, todas elas vão muito além do que diz respeito à mera cognição intelectual. Não é uma questão de simplesmente adquirir conhecimento, mas sim de nos transformarmos interiormente. Todos os caminhos espirituais, eles são propostas educacionais, né? E essas propostas educacionais dos caminhos espirituais, elas visam sempre a que nós exercitemos a transcendência do nosso ego, a que não fiquemos presos a essa noção de eu e meu. Por quê? Porque isso nos apequena. Isso obstrui a nossa possibilidade de viver uma felicidade espiritualmente genuína. Porque a felicidade espiritualmente genuína é aquela de quando nós passamos a nos esforçar para praticar no nosso cotidiano a compaixão, a equanimidade, a alegria altruísta, o amor, a bondade amorosa, a paciência, a tolerância, a generosidade, né? Quando nós fazemos isso, vocês percebam que todas essas qualidades, elas nos levam a ir além do ego, né? Ou seja, a ir além do meu e do seu. Por quê? Por exemplo, se eu cultivo a compaixão, que por definição é o impulso de trabalhar para diminuir o sofrimento de todos os seres, eu já estou indo além do meu ego. Eu não estou preocupado única e exclusivamente com o meu mundo particular, mas eu também estou me preocupando com os outros, sejam esses outros membros da minha família, membros do meu clã, membros da sociedade que eu habito, membros do meu país ou membros da humanidade que sejam, quaisquer que sejam, ou até quaisquer seres que habitam este planeta junto conosco, né? Então, se eu tenho esse impulso compassivo de me preocupar em diminuir o sofrimento dos seres, eu estou indo muito além desse mundinho pequeno do meu, né? Eu estou expandindo a minha consciência, ampliando a minha consciência e, consequentemente, ampliando infinitamente as minhas possibilidades de felicidade. Por isso que esse tipo de felicidade é chamado de felicidade genuína, porque ela é inabalável. Por que ela é inabalável? Porque nós temos sempre seres sofrendo no mundo, né? E se eu tenho essa motivação de diminuir o sofrimento, eu vou estar sempre animado, porque vai estar
vai ter sempre uma tarefa a cumprir, né? Vai ter sempre algo a fazer. E ao mesmo tempo, o fato da gente estar muito com o nosso olhar também voltado para os outros, faz com que a gente também não valorize demais as nossas pequenas aflições pessoais, né? Os nossos pequenos problemas pessoais. Diante dos problemas do mundo, eles vão se tornando menores. Então nós já não ficamos tão aflitos. Olha que outro benefício maravilhoso que é esse de andar pela vida praticando as 4 qualidades incomensuráveis e todas as perfeições espirituais. Elas fazem com que a gente, inclusive, diminua a nossa valoração dos nossos problemas pessoais, porque nós vamos começando a perceber simplesmente que nossos problemas pessoais não são problemas pessoais, são problemas humanos, comuns a todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm problemas, adoecem, envelhecem, morrem. Não somos só nós, todos perdem entes queridos. Então, quando a gente compartilha disso, quando a gente se abre um pouco mais para além do nosso pequeno mundo egóico, nossas aflições também se reduzem. E esse é um outro efeito muito positivo, né, da prática espiritual no mundo, né? E aí o Lama, seguindo nessa exposição do propósito da educação no budismo, ele diz assim: como a educação costuma limitar-se à perspectiva cognitiva, é muito raro chegarmos ao nível emocional. Acaba tratando-se apenas de uma questão de mudança de opinião. Muito mais raro ainda seria ir além dos padrões habituais da percepção sensorial em si, chegando ao nível kármico e sua transcendência. Então aqui o Lama está se referindo aos limites da nossa educação convencional. Como a nossa educação convencional ela se limita apenas a uma perspectiva cognitiva, ou seja, ela oferece apenas conhecimentos de geografia, matemática, português, inglês, ciências, física, química, etc., né? Como ela se limita a essa esfera cognitiva, ela não chega sequer a atingir o nível emocional, né? Ou seja, ela acaba, essa educação convencional, né, que hoje é praticada no mundo, tanto nas famílias quanto nas escolas, ela fica muito superficial, ela não consegue sequer desenvolver a nossa inteligência emocional, ou seja, a nossa habilidade de lidarmos com as nossas emoções. E pior ainda, ela não consegue, muito mais ainda, né, ela não consegue atingir o nível mais sutil, que é o nível kármico. O que é o nível kármico? É o nível dos nossos hábitos, né, herdados de vidas anteriores e muitas vezes reforçados nesta vida por uma educação que não atentou para esse nível sutil. Porque nós encarnamos no mundo para superar nossas tendências egoístas. E aí somos estimulados pela educação convencional a vencer, né, a competir, né, a nos compararmos com os outros, a querermos ser melhores que os outros. Isso, do ponto de vista kármico, só reforça nossas tendências negativas, só aumenta nossos problemas, só aumenta os obstáculos que entravam nossa caminhada espiritual. E por isso é que o Lama diz que essa educação superficial e apenas cognitiva, ela acaba resultando apenas numa mudança de opinião. Mas mudar de opinião em nada ajuda se ao mudar meu pensamento, aquilo não me transformou de alguma forma. Se aquilo não transformou o meu comportamento, não me levou a cultivar outros hábitos, aquilo não vai ter nenhum tipo de influência na minha vida, porque não vai promover a transformação. Então a gente já percebe aqui que o propósito da educação no budismo, assim como no cristianismo e assim como na doutrina espírita, ele vai muito além desse nível cognitivo. E aí o Lama vai seguir nos detalhando melhor, né, essas questões, quando ele diz assim: a abordagem cognitiva não toca sequer no segundo nível, o emocional, como nós já dissemos lá anteriormente, né? Ela nem nesse nível emocional ela toca. Pensemos nos torcedores de um time que perde a final de um campeonato.
Ainda que encontrem justificativas discursivas para a derrota, o sentimento de dor continua. Ou seja, aqui o Lama está lançando mão de um exemplo do futebol, né? Porque é um exemplo que é muito comum no nosso dia a dia brasileiro, para nos mostrar que nem essas pequenas coisas, né? Que é como a derrota de um time, que às vezes entristece ali o torcedor, né? Nem esse tipo de pequena dor, né? De pequeníssima dor, né? Nem com isso a gente consegue lidar. Quantas vezes a gente não vê torcedores se matando na saída do estádio, né, porque ficaram enraivecidos porque seu time perdeu? É uma total inabilidade para lidar com suas emoções, né? É uma perspectiva muito superficial de autoconhecimento. É até uma ignorância completa sobre si mesmo. E por que isso acontece? A gente não pode nem muito culpar os seres por isso. Por quê? Porque eles estão submetidos a essa educação, a essa abordagem meramente cognitiva que não lhes ensina sequer a lidar com suas emoções, né? E aí o Lama segue dizendo, outro exemplo. Para uma pessoa que é demitida do trabalho, eventuais justificativas não consolam no lado emocional. Podemos ter uma namorada e perdê-la, e em nosso sofrimento não somos capazes de ver toda uma diversidade de outros seres maravilhosos ao nosso redor. Todos esses exemplos, pessoal, são muito ilustrativos, porque a gente já viu pessoas nessas situações, às vezes já vimos a nós mesmos nessas situações, né? O fim de um relacionamento, por exemplo, que causa muitas vezes uma tremenda tristeza, uma profunda tristeza e às vezes até uma depressão, muitas vezes cognitivamente a gente consegue raciocinar. A gente diz, não, acabou aqui um relacionamento, tem outros, existem outros seres maravilhosos, né, lindos, bonitos, mas a gente só consegue ficar nesse discurso. Aquela dor emocional fica ali, nos maltratando por um longo tempo, porque nossa educação não desenvolveu as habilidades emocionais, né? Não desenvolveu as habilidades de lidarmos com nossos sentimentos. Então a gente só sabe discursar sobre eles, só sabe falar sobre eles, mas não consegue nem sequer amenizá-los, né? E o Lama segue dizendo, por outro lado, podemos saber que estamos com a mulher da nossa vida, mas curiosamente outros seres seguem tocando o nosso coração. No nível emocional, a pessoa sabe que deve pedir um aumento ao chefe. Os amigos dizem, vá lá e peça o aumento. Mas quando chega um momento, ela não consegue bater na porta, ou perde a voz, ou age de maneira brusca e irrita o chefe. Então, todos esses elementos, todos esses exemplos que o Lama deu, são exemplos que iluminam e que esclarecem essa superficialidade do conhecimento cognitivo. Porque, por exemplo, nesse último exemplo aqui da pessoa que vai pedir aumento ao chefe, ele raciocinou e falou, não, eu mereço o aumento, eu vou lá, não tem porquê eu ficar com medo, né, de expor o que eu acho que é justo eu ganhar. Então ele consegue fazer essa argumentação lógica, no plano cognitivo ele resolve a questão, mas lá na hora de conversar ele não consegue dominar suas emoções e acaba ou se amedrontando e nem bate na porta do chefe, ou se consegue bater e entrar, perde a voz, não consegue falar nada, ou se consegue falar, fala de uma maneira grosseira e acaba não conseguindo entabular um diálogo construtivo com seu chefe. Por quê? Porque não conseguiu lidar com suas emoções, né? Todo aquele discurso, né, de não, eu tenho mesmo que ir lá pedir um aumento, é justo, né? Eu estou precisando, o aumento das coisas, as coisas aumentaram de preço, o meu chefe vai entender, ou eu tenho como fazê-lo entender que eu preciso de um aumento. Todo esse raciocínio não redunda em nada, em nenhuma capacidade de, na hora do vamos ver, conseguir controlar as suas emoções, né? Isso também me lembra o jogador que muitas vezes é um jogador muito hábil, mas que na hora, às vezes, de cobrar o pênalti, que é a coisa, em tese, mais fácil do futebol, né? Porque só tem ele ali e o goleiro, não tem mais ninguém na frente, né? Um gol enorme para ele colocar aquela bola, mas o próprio pensamento, né? de que ele não pode errar, não pode perder, faz com que perca. Nós vemos jogadores extremamente talentosos perdendo pênalti por descontrole emocional,
né? Ou seja, mais uma vez, ele sabe que tem habilidade, ele sabe que ali ele está numa situação super favorável em relação ao goleiro, ele tem muito mais chance de fazer o gol do que o goleiro defender, e às vezes ele nem chutar dentro do gol não chuta, chuta fora, porque não soube lidar com suas emoções. Esse conhecimento cognitivo não foi suficiente para que na hora ele conseguisse fazer aquilo que ele sabe fazer, né? E aí o Lama segue dizendo, além do aspecto emocional invasivo que limita a nossa vida e determina a nossa experiência e formas de viver, existe um aspecto mais sutil, os karmas que nem percebemos que estão presentes, como os que definem a nossa experiência sensorial, nossa visão, por exemplo. Uma pessoa pode operar com seus sentidos completamente atrelados a uma percepção kármica. O exemplo clássico, ver uma cobra onde há uma corda enrolada. Esse exemplo o Lama costuma utilizar com muita frequência, né? Ele diz assim, a gente entra num quarto escuro, assim, digamos que nós estamos numa região de mato, uma região que tem muitas cobras, e aí colocamos na nossa cabeça que, nossa, pode entrar uma cobra aqui na minha casa, não sei não e tal, aí a gente entra, a luz está um pouco fraca, tem uma corda no chão e a gente dá um pulo de 3 metros de altura porque a gente acha que é uma cobra, e quando vai olhar é uma corda. O que nos influenciou a ver uma cobra onde só tinha uma corda? Esse aspecto kármico do medo, né? Nós deixamos que o medo tomasse conta do nosso mundo interior e esse medo obscureceu nossa visão. Visão mesmo no sentido comum, nossos olhos, né? Nossos olhos não foram capazes, foram capazes de enxergar uma cobra onde tinha apenas uma corda. Por quê? Por causa do impulso kármico de temor, de medo, de um medo exagerado, né? Então, esse é um bom exemplo de como as nossas tendências kármicas definem as nossas próprias experiências sensoriais. Querem ver um outro exemplo? A pessoa deprimida, né? Tudo que ela vê, ela consegue colocar um aspecto negativo, ela vê de forma negativa. Porque o aspecto kármico da depressão, né, do achar que tudo é ruim, que ela não serve para nada, né, que todos os esforços que ela fez na vida foram em vão, né, esse ambiente kármico extremamente pesado e negativo faz com que ela olhe até mesmo para fenômenos positivos e veja neles algo de negativo. Por quê? Porque a sua experiência sensorial está sendo maculada, né? Está sendo direcionada, está sendo determinada pelo seu ambiente kármico, ou seja, a sua paisagem mental interna, né? Porque é a partir dessa paisagem mental interna que nós filtramos as informações que nos chegam através dos nossos sentidos, né? Então é por isso que nós precisamos desenvolver o otimismo, o entusiasmo, a alegria, para podermos, mesmo nas situações mais difíceis e mais trágicas, vermos os seus aspectos positivos, né? E aí o Lama ainda segue dizendo assim, a operação mental legítima, aquilo que percebemos cognitiva, emocional ou karmicamente. Aliás, desculpe, a operação mental legitima aquilo que percebemos cognitiva, emocional ou karmicamente. Estamos presos ao automatismo e através disso os sentidos físicos nos introduzem em realidades virtuais. É o exemplo que nós demos agora há pouco, né? Da cobra, né, da corda, que a gente confunde com uma cobra, ou da pessoa deprimida que só vê o lado negativo das coisas, né? Por quê? Porque essa operação mental karmicamente determinada leva a pessoa deprimida a ver só coisas negativas e leva a pessoa amedrontada a ver uma cobra onde só tem uma corda, né? É isso que o Lama está dizendo aqui. E aí ele diz, se não fosse assim, os filmes no cinema não funcionariam. Acontece que a emoção passa através dos sentidos físicos e viajamos mentalmente devido aos automatismos kármicos de resposta.
cada vez que vemos o filme, secretamente desejamos que o Titanic não afunde e conduzimos nossas emoções de acordo com os eventos da tela, mesmo que já saibamos o final do filme. Esse exemplo do filme também é fantástico, né? Para que a gente possa entender o que significa as nossas percepções serem determinadas pela nossa estrutura kármica, né? Então, quando a gente está assistindo o filme, aqui no caso, o Lama está dando o exemplo do filme Titanic, né? Onde o navio afunda e tudo, a gente já conhece a história, né? A gente já sabe que ao final o navio vai afundar, né? E a maioria das pessoas vão morrer. Mas mesmo assim a gente vivencia cada emoção ao longo do filme, né? E até mesmo sabendo que o que nós estamos vendo é apenas uma luz projetada numa tela de cinema, né? Tem uma luz projetada sobre uma tela branca. Mas o que é que dá vida ao filme e nos faz sofrer e nos alegrarmos junto com os personagens? É a estrutura kármica, né? Que determina a nossa experiência sensorial. E como as pessoas que estão assistindo ao filme foram formadas dentro de uma mesma cultura, né? Tem um karma coletivo semelhante, elas vão ter uma estrutura que as fará perceber também a realidade do filme, né? A vivenciar, digamos assim, né? a todo aquele roteiro do filme como se fosse algo real, né? A sentir muitas vezes as dores, as emoções dos personagens, a se entristecer com as cenas tristes, a se alegrar com as cenas mais alegres, né? A gente se envolve por aquilo. Se não fosse esse processo de que as nossas percepções sensoriais são determinadas pela nossa estrutura kármica, o cinema não existiria, né? Essa que é a grande verdade. O grande talento do diretor cinematográfico é ter essa capacidade de penetrar na estrutura kármica coletiva e saber como mexer com os sentimentos e as emoções das pessoas, criando roteiros, né? Que fazem com que as pessoas se envolvam com a história do filme, né? Isso também é a habilidade de todos aqueles que produzem novelas, né? Essas novelas de televisão e tudo mais, né? Bom, pessoal, então nós vamos parar por aqui. O texto é um pouco longo, né? Até aqui a gente viu essa questão da estrutura kármica, né? Interferindo nas nossas percepções sensoriais. E aí na semana que vem nós vamos ver o propósito da educação no budismo de nos fazer superar essa escravização a esses automatismos emocionais e kármicos que fazem com que a gente reaja às situações de maneira muito inconsciente.